for discutido aqui seja em prol da nossa categoria e que nós possamos cada dia mais enriquecer em conhecimentos e amizade. Vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vamos continuar aqui com o nosso lado espiritual, aqui fazer as 10 lições para a vida. Cadê os nossos leitores? Maurinho, cadê o Maurinho? Está aí hoje, não? Hã? É? Ixi. Bateado. Vamos ver se eu dou conta de comandar aqui. Quem? Geraldo quer ler, Geraldo? Ah, o Geraldo. Vai ler, o Eudes lá, lê para nós lá, Eudes. Você para trabalhar um pouquinho. Cadê? Aí. Deixa eu ver. 10 lições para a vida. Cadê? Vai. Ixi, aí escureceu tudo. Cadê a seta? Não está funcionando a seta aqui. Fique em paz com o seu passado. Porque... Só assim você poderá se concentrar no presente. Não podemos mudar o que já passou, mas podemos aproveitar o nosso aprendizado com os nossos erros e acertos para viver melhor a vida presente e estar mais preparados para o que vem pela frente. Não se importe com o que os outros pensam de você. Quem calça os sapatos e anda com eles é você. Por isso, faça aquilo que acredita ser o melhor para a sua vida. Mas isso não quer dizer tomar atitudes sem pensar nas consequências. O tempo cura a maioria das feridas e lhe dá experiência para lidar com aquelas que você não conseguiu curar. Tenha paciência, dê tempo ao tempo. Ele é um santo remédio. Nunca compare a sua vida com a dos outros e nem os seus resultados com os resultados dos outros. Primeiro, porque você não conhece a trajetória de ninguém a fundo como conhece a sua. Não julgue os outros e nem se cobre tanto. Pense apenas que as pessoas têm pontos de partida diferentes e que seguem por caminhos diferentes, cada um ao seu tempo. Vai. Não pense muito, não fique parado pensando demais nas coisas que aconteceram ou no que deve fazer. Não se deixe paralisar pela dúvida. As coisas acontecem quando menos se espera. Ninguém mais além de você é responsável pela sua felicidade. Isso não quer dizer que para ser feliz você tem que ser egoísta. Você não pode controlar tudo e nem é responsável por todos os problemas do mundo. Não se cobre tanto, não se culpe tanto, não se ocupe tanto. A maioria das pessoas cuida muito bem das suas próprias responsabilidades. Busque a paz, perdoe os outros constantemente, perdoe-se. A raiva e frustração não fazem bem a ninguém. Isso inclui principalmente a você. Cuide-se, cuide da sua saúde, alimente-se bem, divirta-se, gaste tempo com sua família, amigos, trabalhe com alegria e dedicação, cultive as amizades duradouras e sinceras. Não fique ansioso, a ansiedade não vai fazer com que nada se resolva mais rápido. Ao contrário, cria mais problemas e nos torna infelizes e deprimidos. Lições difíceis? Talvez sim, talvez não. Aplicá-las só depende da sua humildade, disposição e de sua fé. Nada é fácil, nada se consegue sem esforço. Uma boa semana. Obrigado. Ixi, eu não prefiro essa aqui. Quem se candidata a carregar o piano aqui para mim, o microfone? Pode ser, Wagner? Nós ficamos agradecidos. Vamos.
Ah. Quem tem pauta aí? Vamos para esse lado aqui, depois nós passar ali para o lado do... Construção civil. Edmar, né? Edmar. Cícero. Abertura de filial em outra UF. Abertura de filial, o que é a outra palavra que você falou? Ah, no outro estado. Tá. Ali, ó. Tá. Ah, você, Marcelino? Ó. Ah, essa aqui? Já coloquei. Vai lá, vai lá. No... Nossa, tô lerdo. Quer uma pauta também? Regulamentação de depósito fechado. Como? Regulamentar um depósito fechado. Regulamentação? Filial. Oi, a sua pergunta deu certo. Pega um monte. Colega da... Queria saber sobre empregador rural, a partir de 2019, como é que fica o sistema de recolhimento da GPS? Qual que é o seu nome? Edivan. Edivan. Se aquele sistema antigo ainda continua, 2,7 terceiros e 8% de recolhimento dos empregados. Lá tem... Entidades filantrópicas, livro Caixa. Mais algum não, né? Tum, tum, tum. Vamos aqui. Já está com a Edvard aí. Vamos ver da construção civil aí primeiro. Vê se... Boa noite. Boa noite. Não, eu quero só tirar uma dúvida. Se a construção civil ela é obrigatória a se filiar ao SECONS. Isso é obrigatório. O Secov. É. Uma vez você tirou... Não, filiar não. Você, no caso, você... Quando era obrigatória a contribuição sindical, você era obrigado a recolher a contribuição sindical. Agora, filiar, não. Não, porque tem empresa, suponhamos, se ela fazer algum serviço terceirizado para outra construtora, ela obriga a ser filiado e levar aquela taxa que paga todo mês, a taxa mínima de R$ 186. Eu teria que ler o estatuto do Sicov, porque, na realidade, eu não sei por que também todos os condomínios pagam o Sicov. Né? Eu não sei por que dessa obrigatoriedade. Eu nunca fiz isso, mas eu sei que paga. Alguém sabe alguma coisa a respeito aí? Antônio, sabe alguma coisa aí? Não? Ninguém? Eudes nunca viu falar nada, não, Eudes? Marcelino? Não? Porque aí, nesse caso, você teria que ir lá no Sicov para pegar um estatuto dele, ou então uma convenção. Mas ele não tem convenção. Eu acredito que para isso não é convenção que fala. Né?
porque essa obrigatoriedade talvez seja um convênio que ele fez com as empresas construtoras tomadoras de serviço. Pode ser. Porque lá é o seguinte, quando ele paga a taxa, o empregado, quando vai fazer um exame admissional ou demissional, Você não é tem um necessário. desconto, né? Não paga nada. Não paga nada. E ele tem o plano de saúde também. Certo? Ajuda o funcionário. Certo? Se precisar, tem também o atendimento médico. Pois é, e aí provavelmente ele vinculou essa cláusula na contratação de outras empresas. E as empresas maiores aproveitam. Pois é, essa empresa ela não quer mais pagar essa taxa, porque ela está com 2 funcionários só. Pois é, mas se ela não pagar a taxa, provavelmente ela não vai tomar o serviço. Tem empresa, quando ela vai fazer para alguma construtora, exige, né? Agora eu queria saber se... Não, se a empresa não tiver necessidade de uma licitação disso, caso contrário, ela não é obrigada a afiliar. Pois é, mas ele está falando que quando uma empresa grande, uma construtora grande, vai subcontratar uma pequena, a grande está exigindo a quitação do Sicov. Pois é, também para mim é novidade também. Agora, nesse caso, você tem 2 empregados. Descontar de empregado está... Não é descontar do empregado, não. É a empresa que paga. É a taxa do empregador. A empresa que paga. Não. Todo mês. Todo mês. A taxa mínima é 198. Isso aí é baseado no... Hã? Fala no microfone. Não, aí. é baseado na folha de pagamento. É igual o Otávio está colocando. Pode ser alguma cláusula igual o benefício familiar que criaram. Uma coisa que impuseram. Vieram e fizeram a imposição desse negócio. Agora, nesse caso aí, eu acredito que tem que ler lá da onde que ele tirou essa obrigatoriedade, por que que ele está cobrando. Porque ninguém tem conhecimento disso aqui. Porque a empresa quer desfiliar, não quer ficar pagando isso mais, né? Então, ela perguntou se é obrigatório, né? Um dos fatores é, tipo assim, se ela filiou, ela fica sujeita à convenção. Entendeu? Agora, se ela não filiou, aí ela não está sobre a convenção. Então, ela não tem obrigatoriedade. Ok. Ok. Nós estamos com uma colega aqui, a Dolores, está aqui, eu vou passar a palavra para ela. Ela vai falar, se apresentar e, ao mesmo tempo, propor. Boa noite a todos. Boa noite. Alguns aqui já me conhecem, eu trabalhei na prefeitura há 26 anos e eu aposentei, mas eu não estou conseguindo ficar sem trabalhar. Aí eu estou procurando um trabalho que eu ainda posso produzir muito ainda, no período vespertino de 4 a 6 horas, que não assine a carteira. Se alguém tiver interessado, eu posso ainda colaborar muito com alguma empresa. Tá? Eu gostaria muito de contar com vocês. Obrigada. Você escreve o nome dela aí? Vamos colocar... Dolores. Dolores. Isso. Está ouvindo aí, não? Eu tenho um currículo aqui. Aqui, ó, vai pôr o telefone dela aqui agora e o nome. Alguns aqui já me conhecem, eu já tenho. E o currículo dela vai ficar aí na secretaria. 9... 62? 62. 984... 84... A senhora é aposentadora? Não, por tempo de serviço integral. Por que não quer entrar na carteira? Não quero que assine a carteira. É porque eu quero trabalhar só período vespertino de 4 a 6 horas. Não, ele não fala que tem que estar na carteira, fala como... Quer trabalhar? Não, como autônomo. Essa é do filho. Quem está não como empregado. Não, ela quer... Eu quero trabalhar, gente. Trabalhar o salário eventual. não importa. O salário realmente não importa. Eu quero realmente trabalhar e ser útil. 98484 3785. Ele é Zap também. E eu vou deixar o currículo também.
Ok. Com ata, com ata. Ô, Wagner, leva o microfone lá para o colega lá, parece que ele está querendo. Lá atrás. Ah, não. Ah, você queria só os dados. Ok, então tá bom. Dolores, fica à vontade aí, viu? Vamos ali com o Cícero lá. Vamos lá. Abertura de empresa é outra unidade da federação. Boa noite, colegas. Boa Eu noite. gostaria de saber se algum dos colegas fez recentemente, né, alguma abertura de filial em outro estado. Porque teve uma época que eu fiz, não exigia a viabilidade. Agora eu fui tentar entrar no Rede Sim, a primeira opção lá já é, né, da viabilidade. Eu queria saber se está correto. Quando você fez, não existia viabilidade. Não era Rede Sim ainda, né? Era aquele sistema manual. Eu acho que a única diferença que aconteceu é que criaram a viabilidade. E o tipo de fazer, né? Hoje, praticamente, acho que você começa pelo DBE. Né? Então é isso. Então vai inverter, né? Eu vou começar pelo DBE. Eu estava pensando que já deveria começar lá pelo outro estado. Vou passar para o Otávio aqui, que o Otávio está registrando firma todo dia, ué. Quem está acostumado a registrar a firma? Eu? Está registrando aí todo dia? Não. Porque a hora que abre o sistema da Rede Sim, que você clica lá em iniciar, ele já vai pedir dados do imóvel, inclusive IPTU, entendeu? Pois é. Como se estivesse abrindo aqui em Goiás. É porque eu passei esse serviço tudo para secretário, não sei que esse negócio de Rede Sim, eu fico louquinho com esse trem. Então aí eu sei que esses dias eles me passaram a hora de registrar a empresa agora já começa pelo DBE. Não é viabilidade, é DBE. Depois. Não, o DBE vem depois. Você pode fazer ele depois. Não, é porque a viabilidade você está fornecendo os dados do imóvel. Espera aí, o Wagner, leva o microfone lá para o colega lá atrás lá. Fala seu nome aí, colega, para nós. Caldas. Caldas. A abertura de uma filial é o mesmo processo de uma abertura da empresa normal. Você dá entrada na junta, na alteração contratual, criando a filial, consequentemente o DBE. É tudo junto. Não, certo. Mas eu falo assim, antigamente você fazia o contrato, passava, depois que criava o DBE. Hoje você já faz o DBE, pega um protocolo do DBE, o registro do DBE, para depois iniciar o contrato. Isso, mas você dá entrada tudo junto. Pois é, contrato tudo junto Mas é o que eu estou falando. Você tinha que ter o contrato para criar o DBE. Hoje não. Praticamente você insere no DBE lá os dados da empresa e coisa. Mas de Rede Sim eu não entendo muito, não. Vocês que estão fazendo aí, alguém quer orientar melhor aí? Não? Então, Cícero, você vai aprender bem lá e trazer para nós. Eli, só para complementar aí, o DBE, ele é anexado, quando sai a viabilidade, se anexa no DBE para poder dar sequência no processo. Tá? Correto. Realmente é a viabilidade primeiro. Não, tudo bem. Tudo bem. Ele, só concluindo o que o Wagner disse, eu entendi que o sistema da Rede Sim realmente começa pela viabilidade. Mas a minha dificuldade é que eu não tenho essa informação do imóvel lá do Piauí, por exemplo. Ele está abrindo na empresa da outra unidade. Então, eu só tenho o endereço. O cliente lá só me passou o endereço. Não, mas hoje a primeira coisa que você vai registrar, você pede o IPTU do imóvel. Então, eu vou ter que ligar para ele e pedir para ele já a viabilidade. Ele vai ter que inverter o processo, então. Vai ter que pedir uma viabilidade primeiro para mim dar entrada. Mas eu vou tentar o CNPJ primeiro, talvez ele importa lá. Qualquer coisa você liga lá no meu escritório que eu... É porque é o seguinte, que quando você vai fazer uma filial, você tem que registrar aqui, na matriz, para depois você vai mandar para a filial. Só que a filial é quando chegar lá no município de origem que a pessoa vai dar entrada para criar o CNPJ. Você não cria o CNPJ aqui. Então, você tem que fazer, entra com a alteração contratual, criando a filial aqui, e você registra o contrato. Só que você tem que ter as informações já, no caso, de endereço, corretamente, para você registrar. A partir do momento que você registrou aqui a empresa, está deferido o seu processo da JUSEG,
Aí você vai mandar com uma certidão simplificada para o seu destino, para que a pessoa pegue o contrato lá e dê entrada no local. Você não vai dar entrada aqui para lá, não. Por isso que estava dando esse conflito aí na criação de viabilidade lá no outro município. Deixa o Everaldo falar um negócio. Deixa eu concluir para você aqui. Eu fiz ao contrário. Mês passado, fiz 2 esse ano agora, recente agora. A minha veio de Salvador para cá, para Aparecida de Goiânia. A única coisa que eu peguei lá do contador anterior lá foi a GOP só. O resto, eu fiz a sequência aqui com a GOP, dei entrada no sistema aqui, na JUSEG, e na Prefeitura de Aparecida caiu tudo automático. A mesma coisa, acho que vai fazer, passar a GOP para a pessoa que vai ser responsável lá no estado de destino, e ele vai cuidar lá, vai ter um responsável contábil do município, do estado lá, e dar sequência no município também. Ok. Só para concluir, eu não consegui gerar essa GOP que ele está falando, que é o protocolo, exatamente porque eu não tenho os dados lá da viabilidade. Mas aí eu vou tentar conseguir o número do IPTU, porque lá tem uns asteriscos, se você não digitar, ele não passa. Fala que é informação obrigatória. Inclusive metragem do imóvel, né? Mas você tentou fazer essa viabilidade pela prefeitura de lá. De lá. Então você entra lá, você já digita o CEP, ela já busca o endereço, né? E aí você dá continuidade. A hora que você vai prosseguir, só que no fim ele não conclui, porque para mim faltou o IPTU. Mas eu pensei que não ia exigir IPTU, porque era um documento que ele exigia a hora que ele fosse abrir lá. A hora que ele já tivesse com o documento autenticado aqui em Goiás, aí que ele fosse dar entrada na junta comercial lá de Goiás, do Ceará, aí sim. Mas a viabilidade é que vai aprovar o local, o endereço, o documento do imóvel, tudo, né? Eu acho que é só pegar o número do IPTU lá e a metragem do imóvel certinho, acho que vai conseguir dar andamento. Vamos aqui ver, o presidente vai falar aqui. Bem, aqui já eu pedi a palavra, mas já falaram muita coisa aí. Quando você vai registrar uma empresa, o primeiro passo que você verificar o uso solo. Aqui em Goiânia vai exigir o solo, vai. O local onde vai recolocar a empresa. Você pode colocar uma transportadora aqui no centro de Goiânia? Não pode. Certo? Então, a BITS pergunta lá. Então, o primeiro passo era que vê um contador lá, que ele te daria essa resposta para você tudo, se a exigência para me criar uma filial aí é isso. Aí você está apto a criar essa filial e mandar para ela para ser arquivada lá. Ok. A Dair. Passa aí, Cício, para nós o telefone. Pode, Dair. Só uma curiosidade. Hoje eu abri o site da prefeitura, lá faz um comentário sobre o alvará de localização. Lá embaixo, um dos itens, contribuição sindical. Vocês já fizeram isso? Vocês estão exigindo isso de fato? Olha, responde, presidente. Fala, Fábio. Isso está lá na CLT, mas já está caçado há muito tempo, meu filho. E esse artigo, que é o 547, que exigia que quando você fosse registrar uma empresa na prefeitura, a prefeitura exigia, certo, do contabilista o imposto sindical, certo? Não exigia. Agora, era até bonito se a CLT ainda estivesse em vigor, mas já caiu. Ok, deixa o Fábio falar. O Everaldo falou, mas não que eu ia falar. Isso aí está na lei há muito tempo. A prefeitura nunca exigiu. Se ela quer exigir agora que caiu, não resolve. Pois é. Difícil, né? Muitos contadores aí devem ter recebido uma carta do SESEG, o Sindicato dos Empregados do Comércio. Recebi. E o Geraldo recebeu uma também, está aí. Então, acho que o Ronan está sabendo aqui, ele vai responder para nós. Boa noite, colegas. Boa noite. Os senhores estão sabendo mais do que eu sobre isso aqui, sabe? Mas eu gostaria de ler aqui a carta do CISEG, que fala: prezados senhores, está incerto na CCT 2018 que o recolhimento do desconto da contribuição sindical negocial deverá ser efetuado até o dia 10 de fevereiro de 2019. Está incerto nos bancos autorizados com e tal. A presente convenção coletiva de trabalho deverá obrigatoriamente ser aplicada a todos os empregados e empregadores contribuintes integrantes da categoria econômica e profissional.
representados pelos sindicatos governantes. A falta de participação contributiva será, por justiça, considerada renúncia tácita. Claro, todos os órgãos, todos os entes do Estado, Prefeitura, Estado, União, Federal, todos, que renunciar, deixar de cobrar, a Prefeitura que deixa-se de cobrar um imposto, a cidadezinha lá do interior de Goiás, lá no final, ela deixou de cobrar o IPTU, que acontece muito isso. Isso, no Tribunal de Contas, é crime. O prefeito tem que pagar do bolso dele. Mas não é esse caso aqui. O exemplo que estou dando. Renúncia de tributos e contribuições, devidamente. É claro, isso aqui, só disso que fala a lei. Não se aplica aqui. Continuando. Referida convenção deverão ser descontados pelo empregador e tudo bem. Cumpre-se ainda esclarecer da obrigatoriedade do recolhimento, conforme estabelecido no artigo 7º, 27 da Constituição Federal. 88. Tá, tudo bem. A Constituição, a lei maior. Artigo 612-A da reforma trabalhista. Artigo 612-A. A contribuição de negociação coletiva decorrente do processo de negociação coletiva de trabalho para financiar despesas envolvidas na negociação coletiva será devida exclusivamente pelos integrantes da categoria econômica ou profissional abrangido, e pelos integrantes. Integra-se, o empregado foi lá, filiou, paga-se, não filiou, não paga-se. Eu participei na federação, lá tinha vários sindicatos representados, não sou eu, parece que Otávio estava lá também, vários sindicatos. O que lá o presidente da federação disse? Senhores sindicatos, pensa muito em colocar as cobranças nas suas convenções. Pense, porque a coisa é séria, certo? Então, é o seguinte, hoje a nossa reforma trabalhista diz, foi lá tacitamente, expressamente, aceitou, filiou o sindicato, pronto. O sindicato, ele não pode, através de uma Assembleia Geral, determinar coisas, obrigações para aqueles que não participaram. Por isso que a lei fala, aceite, exija-se a carta e filia. Então, no meu entendimento, isso aqui, como está dizendo, para mim não está incerto, não, mas aqui está dizendo que está incerto. Essa reforma trabalhista depende de muita coisa. Então, não é devido isso aqui. Ponto final. Palavra com os senhores. Microfone para o Geraldo lá, o Wagner. Som. Tum, tum. Em relação a essa questão aí que eu trouxe para a gente discutir, porque, no meu entendimento, que o Ronan falou, associou-se, cumpra-se as obrigações do sindicato. Não é associado, aí já é diferente. Aí, eu tive lendo essa nota técnica aí, quando você vai ler essa nota técnica, entende-se que é obrigado você pagar essas... Porque aí está questionando a contribuição negociável, né? Mas, se não me falha a memória, lá no artigo 578 da CLT, diz que só pode descontar contribuições para o sindicato com a prévia autorização. Aí, essa cartinha aí, ela vem, inclusive, ameaçando os empresários, lá no finalzinho dela, de descumprir a convenção, voltando à nota técnica, lá dá para se entender também que essa autorização poderia ser através de assembleias, de convenção coletiva. Aí a preocupação é a seguinte, ele está ameaçando aí, descumpriu a convenção, uma multa de R$ 800 para o empregador e R$ 400 para o empregado. Bom, aí as empresas às quais eu cuido da contabilidade, quem é associado, falei, não, você tem que pagar, porque você é associado. Agora, os que não são associados, até os que são associados, falou que não queriam pagar essa negociável. Eles queriam a carta, nem a sindical, nem a negociável, nem nada. Falei, não, no meu entendimento, você é associado, você tem que arcar. Aí os demais, todo mundo assinou que não quer que desconta. Aí, a minha preocupação... eu imagino que mesmo com essa ameaça, a empresa tendo essa carta do empregado, ele expressou o contrário à oposição,
eu acho que eles não vão ter poder para fazer, peito, coragem para fazer isso aí, não. Será que eles vão ter? Deixa eu ler aqui, Geraldo. Está no preâmbulo, e foi bem claro aqui o sindicato, bem habilidoso. O profissional do direito, realmente, quando é bem estudioso, bem coisa, sabe assustar mesmo, sabe? Botou bem no preâmbulo, está incerto. O que ele está dizendo? Não tem certeza ainda. Aqui ele diz: os empregadores que violarem o disposto da presente convenção ficam sujeitos à multa de R$ 800 por empregado e por descumprimento verificado. E os empregados que a violarem se sujeitam a um pagamento de R$ 400. Sim, quem disse que isso aqui é mentira? Isso é verdade. Mas eu filiei? Então, meu amigo, estou fora disso aqui. Isso aqui vale para quem é filiado, para quem deu lá sua cartinha aceitando as normas do sindicato. Que está vendo? Simplesmente ele disse o que a lei fala, mas só porque isso aqui vai prevalecer para quem autorizou e filiou o sindicato. Quem não autorizou, está fora. A minha preocupação, apesar que eu não falei para o empresário. Está saindo bem. Eu não disse para o empresário que, nessas palavras que você disse, né? Eles que deveriam tomar as decisões deles, porque poderia ter, às vezes, depois, algum questionamento. Mas os empregados, nenhum quer que desconta, deu a carta escrita, aí eu acho que o empresário ele deve estar acobertado nessas condições, né? Sem dúvida. Se mandou a carta, eu digo para você, Geraldo, a situação do contador, às vezes, é mais cômoda do que o contador e advogado. Que o contador e advogado, ele é contador, mas, ao mesmo tempo, ele é um advogado, certo? E o cliente dele explora o seu conhecimento jurídico. Aí ele tem que ter a responsabilidade. O que é que o contador deve dizer? Olha, na verdade, eu sou um advogado de fato, não sou de direito. Agora, no meu conhecimento, como advogado de fato, nos meus estudos, é desta maneira. Agora, sustentação para você é o setor jurídico da sua empresa. Se você não tem o setor jurídico, procura-se um advogado. Agora, o meu entendimento é esse, certo? Eu devo pagar ou não? Eu, se fosse dono da sua empresa, não pagaria, mas a empresa é sua. Eu presto serviço da contabilidade. Eu não fui contratado como advogado da sua empresa. E isso é polêmico. Agora, no meu entendimento, é isso aqui. É isso aí. Mais um questionamento aí, Geraldo? Fábio, quer falar aí? Não, doutor Ronan, só podia se repetir. Qual foi a fundamentação legal do sindicato aí para a cobrança da contribuição negocial? Ele colocou o artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal e o artigo 612-A da Lei 13.346. Essa lei aí parece que está até equivocada. Observa, você vê. Acho que eles equivocaram essa lei aí. Está errada mesmo. O artigo está certo. Não, tudo bem. O artigo está certo, mas a lei está errada aí. Mas aqui eu fui no artigo da lei própria. Beleza, sabe? Beleza. Enquanto você pensa aí, Fábio, o Arnon quer comentar ali, ele comenta rápido. Vai vir. Essa questão aí, quando o Degmar teve aqui aquelas 2 vezes, aliás, eu tive com ele aqui uma vez só, a outra foi lá no CRC. Eu fiz esse questionamento para ele lá. Eu falei, Degmar, como é que vai funcionar isso? Porque se eu não sou obrigado a associar ou deixar de associar, a CLT agora é tácita, que anteriormente eu tinha que ter uma carta que eu funcionaria lá no sindicato. Agora não. Agora a empresa é obrigada a ter a carta que autorizando. A empresa vai proceder o desconto. Eu tenho que ter uma carta. Aconteceu comigo. De mais ou menos 80 funcionários das minhas empresas, um único bendito quis, que eu passei para as empresas isso aí, consulta. É só consultar, você não precisa ter papel, não. Você tem que ter papel autorizando o desconto. É assim que a CLT fala. E aí, o que eu falei com o Degmar aqui, que depois, concluindo o que nós falamos lá no CRC, falei, Degmar, o que vai ocorrer? E aconteceu com esse cliente meu, do único bendito que quis. Na anterior, o nosso amigo lá do Sim, petróleo lá, troca de lubrificante, pegava ali um grupinho de 6, gerava uma convenção,
Veio ótimo. Agora 6 geram a convenção e o restante falou, não concordo. Agora veio sacramentar de fato. É só quem é associado que é obrigado a pagar. Agora, é muito engraçado, né? O cara paga uma associativa, ele ainda tem que pagar sindical, confederativa, mas não sei o quê. É motivante isso, né? Não bastasse a associativa só, né? Foi aquele questionamento que eu fiz. E aconteceu com o meu cliente. Aí o que o cara quis? Eu fiz a carta que ele autorizava e tal, a empresa tal, o funcionário tal, protocolou lá, fiz ele protocolar, até protocolar. Aí o que o Simpospetro, o Sindipretro, um negócio assim, lá do Ageu, não queria falar o nome não, mas... Aí ele levou a convenção lá para o meu cliente na correria lá simplesmente assinou, participando. Falei, você está participando desse trem, cara? Aí chegou lá com o nome dele, ele fez uma carta que não tinha intenção de participar e tal, que ele assinou por não puder fazer nada, porque ele foi pego no laço, ele estava pegando no laço. Um trem até irônico, né? Agora, isso aí só veio sacramentar aquela. Ninguém é obrigado a associar ou deixar de associar. Você tem que associar por interesse, não por imposição. É livre-arbítrio. Fábio, vai falar alguma coisa aí? Sim. Ronan, Wagner, leva para o Geraldo lá. Pode falar, Wagner. Ronan, por favor. Ele se reportou aí ao artigo 7º, inciso 26, né? Então, o que fala o artigo 7 da Constituição? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Ou seja, ele apenas ressaltou que a convenção tem que ser respeitada. Tá. Qual foi o outro? Lê novamente o artigo 7, esse artigo 7 aí, Fábio, da Constituição, por favor. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, inciso 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Qual foi o outro? 612A, da lei da reforma trabalhista. Né? 612A? Aí foi onde eles erraram. Porque, na realidade, é o 611, que trata de acordo de convenção coletiva. Eles erraram duas coisas nesse comunicado aí, no número da lei e no artigo. Tá? E o 611A, ele fala que, do que a convenção pode delegar, né, atribuir. Agora, a minha colocação é a seguinte, a CLT fala com o Geraldo reportou, ao artigo 578 lá, mas ela fala da questão expressa, tácita, autorização do trabalhador para a contribuição sindical. Ela é restrita à contribuição sindical. Lá Fábio, volta a ler, que eu li, para mim não é só contribuição sindical, desconto desse sindicato. Eu vou dar uma lida, 578 da CLT. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes da categoria econômica profissional ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. Então, ele falou aqui, sob a denominação contribuição sindical. Então, aí, sob a denominação contribuição sindical, desde que prévia e expressamente autorizada. Tá. Agora, o meu questionamento aqui é o seguinte... Fábio, eles colocam lá também a norma técnica, COLITES, né? 2, ela é bastante extensa. Lá que faz a maior confusão quando você vai ler essa nota técnica, viu? A minha colocação aqui é o seguinte, porque lá no artigo 8º, também da Constituição, ele fala, é livre a associação profissional ou sindical, observando o seguinte, inciso 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo, da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei, que é a sindical. Né? Então, é o seguinte, é legal o sindicato estabelecer uma contribuição com o nome confederativo, com o nome negocial, mas para os associados. Já no 611B da CLT,
ele fala, deixa eu ver aqui qual é o inciso, né? Ele fala no 611b o seguinte: constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos. Inciso 26. Liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Aí vem minha dúvida é essa. Se ele estiver colocando isso como o substituto da convenção coletiva, eu entendo que é legal, porque lá na Constituição previu. Agora, se for a título de substituição da sindical, aqui o 611b está proibindo. Eu discuti isso hoje rapidamente com a doutora Terezinha, dos sindicatos bancários, que eles têm essa contribuição negocial, e vou voltar lá amanhã para pegar o embasamento mais claro e trazer na próxima terça-feira. Mas eu volto a dizer para os senhores, eu não preciso tomar conhecimento com ninguém por aí, participei da federação, e eu falo que a lei não é devido, certo? Eu não preciso de tomar informação. Advogado de sindicato trabalhador só pode defender isso mesmo. A finalidade dele é aquela, dar um jeito de arrumar a contribuição sindical. Isso que é a finalidade de advogado e representante de classe trabalhadora. Essa que é a finalidade dele, que se ele fizer o contrário, vai ser demitido pelos sindicatos. Fala, Geraldo. Falando para o Fábio que realmente é negociável. Reportando ao Arnon, ele disse lá que quando a autorização simplesmente para descontar, eu não concordo com ele, porque se a empresa não tiver um documento aonde o empregado está se opondo para não descontar, ela é obrigada a descontar. Então, no meu ponto de vista, as empresas às quais eu cuido da contabilidade, eu peço à empresa que pegue um documento aonde ele vai fazer a oposição para não descontar, para poder ela ficar amparada. Porque se ela não tiver esse documento, ela pode ter problema no futuro, tá? Mas isso aí é da nova lei trabalhista. Não. Lê aqui essa. Espera aí, deixa o Eudes falar aqui. Eli. Espera aí, Arnon. Porque o artigo 7 da Constituição, ele diz que são direitos dos trabalhadores. Aí lá no inciso 26 diz que reconhecimento das convenções, mas diz que é obrigação de convenção coletiva e sindical. Eu discordo quando fala que ele está lá na convenção, na Constituição, que ele é obrigatório. Não, ele não é obrigatório, não. Porque aqui diz que lá são direitos, além dos outros, o inciso 26, né? Reconhecimento das convenções e acordo coletivo de trabalho. Mas não diz assim, é obrigatório seguir as convenções e acordo coletivo de trabalho. E eu sou, nesse ponto, eu acho que não é obrigatório. Diz que o reconhecimento, mas dizer que é obrigado, não. No meu ponto de vista. Ô, Wagner, leva lá para o Caldas, lá atrás, para nós. Não, Eudes, quando eu falei aqui que eu li o 7, eu estou dizendo só que ele está querendo dizer, que estão querendo dizer que é para se reconhecer. Eu não estou concordando, não. Entendeu? Eu só li aqui e falei. O artigo 7 diz que é para se reconhecer a convenção. Claro que ela, para ser reconhecida, tem que atender o 611 lá. Fábio, deixa eu te falar, Fábio. Quando diz para reconhecer a convenção, não diz que é para reconhecer o que está lá dentro dela, não, Fábio. Espera só um pouquinho, deixa o Caldas falar lá. Fala aí, Caldas. Vocês conseguiram dar um enrosco na cabeça aqui, porque quando eu li o resumo da reforma tributária, da reforma trabalhista, ela diz que a obrigação sindical não é mais obrigatória. Se o funcionário quiser que desconte, ele tem que manifestar. Se não manifestar, está valendo a reforma trabalhista. Não, mas nós estamos tratando da contribuição negocial, não é da sindical. Não, é negocial, ele manifesta o desejo de sindicalizar. Ele não é obrigado mais. Igual vocês estão lendo o artigo da CLT, o que está valendo é a reforma trabalhista para mim. Pois é, mas nós estamos tratando da negocial. A sindical já se sabe que ela é só mediante prévia e expressa autorização do trabalhador. Nós estamos discutindo agora a negocial.
Deixa o Ronan. Colega, qual é o seu nome? Caldas. Calder. Ou talvez você não tenha prestado atenção exatamente no que eu disse aqui, sabe? Aqui ficou claro o que eu disse, sabe? Li isso aqui, diz que, inclusive, no preâmbulo, fala, está incerto. Inclusive, eu disse aqui, certo? Que se o empregado não foi lá, conforme você disse aí, expressamente do sindicato autorizar o desconto, não se deve pagar. Isso eu concordo com você, só com você que eu concordo. Ah, beleza. Estou discordando do Fábio, que está lendo a CLT e tal, mas... Desculpa aí, Cláudio. Não, eu estou lendo os argumentos que estão lá no papel. Não, porque mas... quem está com a tela é o Everaldo. Mas na realidade é isso aí. Associou, pagou. Não associou, não, é livre-arbítrio. Para a sindical. É. Não. Não, o 578 trata da sindical. Não, ele está questionando a negocial. É outra. A 578 está bem claro. A contribuição, a título de contribuição sindical, mediante prévia e expressa autorização do trabalhador. Pois é, ele contestou o que eu falei sobre a sindical. A negocial, não. Claro, o cara já autorizou, ele já se associou. É a mesma coisa falar que se chover, moia. Não, a questão é, a negocial é só para o associado? Tá. Aí ele vai autorizar ou não, aí precisa saber... Ô Fábio, só pela lógica, nós dois não negociou, você vai chegar e você vai me pagar tanto? É só pela lógica, moço. O Ronan está restritamente, intrinsecamente coberto de razão. É isso aí, não é devido. Ok. Também acho não. Vamos para frente aí, porque já está cansando. E fala aí com o Jailton, não é? Adeilton. Boa noite, pessoal. Essa sindical, e o que falar por área de mão. Toda vez que abre essa sindical aqui, dá problema negocial, Ave Maria. Bom, gente, eu preciso de tirar um depósito de defensivos agrícolas dentro da empresa. E eu só quero, na realidade, as confirmações do que eu estou pensando que seja correto. Esse depósito fechado, que é defensivo agrícola, né, preciso daqueles equipamentos EPI, tem que ser bem armazenado. A minha dúvida, quero que vocês confirmem comigo o seguinte: é só através de filial, né? Tem que abrir uma filial para esse depósito fechado. E eu estava olhando a questão, até que já tinha um bom tempo que não abri uma filial, que eu vi também algumas juntas comerciais falando normas internas mesmo, né? Nem lei, né? Nem Código Civil, nem nada, me parece, que essa filial, o capital destacado não pode ser mais que 50% da matriz, porque, até no caso que o depósito, lá onde seria o maior volume de estoque, seria no próprio depósito. Mas isso eu acho que não chega a ter sentido, não tem problema nesse caso. É isso mesmo? Quer falar aí, Peralta? Espera aí. Deixa o presidente falar aqui, depois a gente... Bem, colega, filial e depósito fechado é diferente. É não? É diferente. Porque o depósito fechado, ele é um depósito fechado, ele não vende nada. Ele manda para lá, volta. O estoque está lá, certo? Com o depósito fechado. Ele tem que caracterizar depósito fechado. Ele não tem negociação. E não tem destaque capital também. Para que eu quero destaque? Eu não vou vender nada, certo? Eu não vou comercializar nada, não tem destaque. Então, é um depósito fechado, então é a transação só ir e voltar. Pois é, mas então eu não preciso destacar o capital social, mas porém é uma filial. Não, nem deve. Deixa o Fábio falar. Fábio, deixa o Fábio falar aqui, peraí. Como eu vou regulamentar ter o alvará de funcionamento lá, que chegar um fiscal lá, ele quer o alvará, ali tem uma atividade econômica, tem um depósito lá. Não, depósito fechado, vamos supor, é claro que se você vai colocar um depósito fechado, vai depender do habitus, certo? Eu posso colocar esse tipo de negócio, vamos supor, se fosse um depósito de combustível, eu só posso colocar em determinado local que é preciso determinar. Um depósito que gera, vamos supor, tinta, né? Só posso colocar no tal. Então ele tem que ter aquele requisito de depósito fechado, mas cumprindo as normas da prefeitura.
Na realidade, você vai ter agência ambiental, então. O solo. Deixa só o Fábio, o aspecto jurídico, ainda volta para o aspecto... Bem, ratificando as colocações do Everaldo, no artigo 18, lá no anexo 12, parte da Cefaz, né, do RCTE, anexo 12, depósito fechado é o estabelecimento que o contribuinte mantiver exclusivamente para armazenamento de suas mercadorias, ou seja, não vende. Né? Então, do 18 para frente, ele trata da parte do armazém fechado, operações com depósito fechado. Ele circula a mercadoria, faz transferência. Fala, Ronan. Anota aí para você, colega, a RDC da Anvisa, número 182 de 2007. Essa RDC são normas, resoluções lá da Anvisa, de como você tem que proceder para armazenar esses defensivos agrícolas. RDC 182 de 2017, no portal da Anvisa. Então, tá? Como armazenar, como guardar essa mercadoria lá, já está tudo ok, na verdade, porque é o seguinte, essa empresa já tem o depósito, ficava dentro da empresa, mas como com objetivo de redução de custo, eles alugou um local para guardar esses defensivos agrícolas. Então, está desmembrando esse material defensivo agrícola de dentro da loja. Então, assim, agora, eu entendi que era uma filial porque esse depósito, como eu vou regulamentar ele perante a prefeitura, caso ele chegar lá e notificar que deu alvará desse estabelecimento, porque tem um depósito lá, não vai ter atendimento a cliente, não vai ter gente lá trabalhando lá, mas tem que ter mercadoria todos... vai lá e tal, vai sair mercadoria de lá alguma hora, se vai sair na mercadoria de lá, o fiscal vai pedir alguma coisa. É uma filial, só que quando você tira a inscrição estadual, você vai marcar lá que é um depósito fechado. Não, quanto em si tranquilo, sei que é depósito fechado. Pois é, isso aí. Mas é uma filial. É uma filial. Tranquilo. Isso mesmo. Fala, Ronan. Ô, colega, aqui é um grupo de estudo. Principalmente a gente tem que tirar o chapéu para conversar com você, percebe se a sua perspicácia e conhecimento da matéria. Mas eu pergunto, não pode não a matriz ser o depósito fechado? Pode. Eu penso que pode sim. Pode ter o estabelecimento, matriz, depósito fechado. E aí vai ter quantas filiais queiram. Parece que eu entendi que você falou que o depósito fechado não pode ser matriz. Eu não sei se eu entendi. Não. Eu entendi errado. Eu acho que talvez não tenha necessidade. Ah, sim, mas pode ser a matriz. Né? Agora, assim, uma coisa que eu vi que até então para mim é novidade é que eu vi algumas normas técnicas de algumas juntas comerciais que a filial não pode ultrapassar 50% do capital da matriz. E, na realidade, também eu não sou obrigado a destacar o capital para a filial, né? Não. Eu não tenho obrigação de destacar, mas eu posso destacar, por exemplo. E agora o Everaldo falou uma coisinha que é interessante, que, na realidade, ela não vai ter atividade de comércio no depósito, então, na realidade, eu posso destacar, mas também, porém, não teria necessidade, seria até... Acho que é mais legal eu não destacar esse capital para esse depósito, no caso. Mas o depósito fechado pode ter o capital. Sim, pode ter, mas eu não tenho obrigação de destacar. Pois é, mas uma vez que a matriz é o depósito fechado, o capital é o do depósito fechado. E ele vai, então, transferir a mercadoria para a matriz. O problema é o seguinte, veja bem, se eu tenho um depósito fechado lá, lá na minha loja, eu posso vender mercadoria, essa mercadoria já sai de dentro do depósito, então, diretamente para o No depósito fechado, não. Isso. Só pode, no depósito fechado não vai poder vender. Ele vai poder mandar lá para a filial, para vender lá. Sim, mas veja bem, então, Ronan. Eu tenho o meu material está lá no depósito, eu vendi lá na loja. Esse material eu tenho que fazer uma nota de remessa para a matriz, para depois ela sair para a filial, que ela que é habilitada a vender. Lá no artigo 12 que eu te passei, lá tem a movimentação como é que é feita a nota de exclusivo para depósito fechado. Todo esse trâmite lá das notas fiscais. Não, beleza, então, obrigado. Tá, vamos me invocar com esse não, senão... vamos aqui com o Edivan aqui, ó, senhor Edivan. Empregador rural. Geraldo, presta atenção aí, Geraldo. Boa noite. Boa noite. Eu estive até comentando com o Fábio aqui ontem, ele falou, não, participe da reunião que nós vamos discutir isso lá, a respeito do empregador rural, como é que funciona as alíquotas da GPS. Eu vim recolhendo num sistema de 8% que desconta dos empregados e 2,7% dos terceiros, né? E se continua assim, você vai ter... E você é pessoa jurídica ou física? É física, matrícula. Pessoa física, né? Deixa eu pegar a opinião do Geraldo aqui. Empresta o microfone aí, Wagner. Enquanto chega lá, com relação àquela mudança da lei, a 13.606,
Que agora você pode optar pela folha ou pela produção. Pelo faturamento. Fala aí, Geraldo, como é que você está aplicando já? Eu não estou sabendo muita coisa, não. Acho que o pessoal está sabendo mais do que eu. Só que eu estou entendendo que a opção pela folha ou pelo faturamento é referente à produção rural. Porque o recolhimento da Previdência, se eu falar besteira, vocês vão me ajudar. O recolhimento referente à folha do empregado, para mim, ela continua. O que alterou foi o Fundo Rural, que é a Previdência sobre a Receita. Agora, o produtor rural, ele vai pagar a Previdência da Receita dele se ele vender para a pessoa física. Quando ele vende para a pessoa jurídica, a pessoa jurídica que é a responsável para fazer a retenção. Mas a retenção, né? Retenção. Agora, a partir o recolhimento do Fundo Rural, ele baixou, ele é 1,5 para o produtor rural, pessoa física agora, viu? Mas deixa eu não li. Eu ouvi uma reportagem na televisão, inclusive parece que ontem foi o último dia de recolhimento da GPS e que você pode fazer a opção, é como se fosse uma desoneração. Você vai fazer a opção. O Fundo Rural parece que foi para 4%. Certo? Que eles falaram. E, então, ao invés de você pagar 4% sobre o faturamento, você vai fazer a opção de pagar os 20% sobre a folha de pagamento. Isso que eu ouvi foi um advogado no programa, até lá no SBT, lá, eu vi, jornalista. A opção, pelo que eu entendi, a opção é referente ao recolhimento de janeiro. Se você fizer a opção pelo recolhimento de janeiro, for pela folha, que é os 20%, ou sobre o faturamento. Agora, a pessoa física que vende só para a pessoa jurídica, ele não precisa se preocupar com isso. Pois é. Né? Agora, se ele vende muito para a pessoa física, aí sim. Eu não achei lugar nenhum que tenha esses 4%, não. Porque, pelo menos o recolhimento, eu vou voltar a ler, do Fundo Rural, da pessoa, produtor rural, pessoa física, ele era, parece que 2,7, 2,5, sei lá, ele baixou para 1,5. Agora, você me colocou também em choque aí. Não, pois é. Tá? Como eu não tenho essa atividade, eu não especulei muito. Né? Então, aquilo que não te interessa, às vezes você deixa despercebido. Mas o advogado está fazendo a consultoria lá, ele foi bem claro, que inclusive a opção era ontem, teria que pagar uma GPS, certo? Se você fizer optativo, você quer recolher, continuar recolhendo, ele falou em 4%, mas eu sempre pensei que era em 2,5%. Agora você falou que já baixou para 1,5%. O ano de 2018 ele baixou para 2,5%. Para 1,5%. 1,5%. Tá. Então, e ele falou, então você vai fazer a opção, ou vai inserir os 20% a mais na folha e recolher todos os meses, ou então pagar 4% na época do faturamento. Isso aí, mas eu vou ler melhor. Você consultou aí? Se a opção é janeiro, então é o recolhimento de fevereiro. Pois é. Eu não entendi lá por que a data era limite aquela hora. Wagner, leva ali no Eudes ali para nós. O Eudes já pesquisou ali. Não pesquisei no meu celular aqui, porque eu tenho um encarte aqui de um treinamento. Eu tive segunda-feira, lá em São Luís Montes Belos, eu participo de um grupo de contadores que o pessoal é de lá da região sudoeste, então eu estou inserido nesse, tá? Inclusive o doutor Arnan também, do oeste, Goiânia, aliás, não é do sudoeste, do oeste. Então, na segunda-feira, teve um camarada lá de Rio Verde, e ele tem um escritório, né, que só atende produtor rural, e ele deu uma palestra para nós a respeito desse Fundo Rural. No dia 15, né, dia 14, era o último prazo para fazer, era a migração, no caso, a partir daí é obrigatória a migração do SEI para o CAIPF. Isso aí é um fato.
o recolhimento do fundo rural, a opção pela folha de pagamento ou pela produção, no caso, a receita bruta da produção, é a partir da competência em janeiro. Então, o que o empregado, no caso, o contador aí vai ter que orientar o empregador rural? Dependendo do valor da folha de pagamento dele, dependendo do faturamento, ele vai fazer esse balanceamento, porque, na realidade, o produtor rural, ele é 1,3% só sobre a receita bruta, o valor. O Senar, se ele optar por recolher pela folha de pagamento, ele vai continuar pagando aquele 0,1 do Senar, independentemente. Aí quem comprar dele vai ter que reter e recolher. Se ele optar pela receita bruta, ele vai ter que fazer essa opção para a empresa que ele vender, tipo um frigorífico, um açougue, e eles vão reter esse valor, 1,3 dele, e vão fazer o recolhimento, e ele continua recolhendo a folha de pagamento 2,7 normal. Se ele fizer a opção de recolher toda o fundo rural dele em cima da folha de pagamento, então ele recolhe os 2,7 que recolhia antes, mais 20% patronal e 3% de RAT, o GIL-RAT, que na realidade hoje era o RAT e hoje virou GIL-RAT, né? Então ele recolhe 25,7% sobre a folha. E nesse caso, se ele até o recolhimento da folha de janeiro, se alguém reter dele e recolher o fundo rural lá, aí ele perde a opção. Então ele teria que já fazer uma opção, por exemplo, ele vai vender para um frigorífico, já leva um protocolo lá, eu vou fazer a opção de recolhimento do rural pela folha. Não me retenha o meu rural, a não ser o 0,1 do Senar, que esse é obrigatório, quem comprar a produção e fazer retenção. Dentro da cadeia produtiva, o produtor rural, ele vende para o vizinho dele ali, ele não tem fundo rural, entra a cadeia produtiva. Somente entre a indústria, a venda para comercialização. Se é a venda entre do produtor para o produtor, ele não tem esse recolhimento, não tem retenção. Somente os encargos normais que ele teria sobre folha. E se for para um atravessador, pessoa física? Aí o atravessador ele tem que estar inscrito no CAIPF, que lá tem essa. No CAIPF ele diz o seguinte: aquele produtor rural que compra para revender, aí sim ele tem que fazer o recolhimento. Aí é o produtor, o atravessador, como popularmente dizendo, ele compra da pessoa e aí ele vai recolher. Ele tem que estar inscrito no CAIPF, que aí ele tem que fazer também o recolhimento. Até tem uma informação que, segundo o palestrante lá, que o produtor rural, independentemente de ele optar o recolhimento pela folha ou pela receita bruta, ele tem que fazer dentro do CAIPF, depois, na hora que tiver a DCTF Web, ele tem que relacionar todas as notas fiscais de venda de produto dele, independentemente da opção, que lá vai caracterizar, porque o CAIPF, ele criou como se fosse um CNPJ. Ele pegou os 9 primeiros dígitos do CPF, aí ele criou 01, 02, 03, se tiver filiais, né, que seriam fazendas, e aí ele cria o dígito verificador de mais 2 dígitos, como se fosse igual do CNPJ. E aí a produção dele é pelo todo, não é só, por exemplo, uma fazenda ele escolhe pela produção, a outra ele escolhe pela folha, aí não. A opção é pelo todo. Se ele tem 10 fazendas... Se tiver 10 fazendas... 10 fazendas e ele recolher pela folha, então todas as 10 fazendas pela folha. Se ele recolher pela produção, das 10 fazendas pela produção. E o primeiro recolhimento não pode arrepender, não, porque aí vai ser o ano todo. O recolhimento é igual do lucro presumido. Quando você fez o primeiro recolhimento, ela vale a opção para o ano todo. No ano seguinte, se você achar que é mais favorável, você pode voltar, a opção ela é anual. É igual a desoneração da folha também. Wagner, traz o microfone para o Geraldo. Só um pouquinho para o Geraldo responder mais, aí eu passo para você. Mas anota aí, para você não esquecer. Não, eu acho que acabou de completar o meu raciocínio. Porque aí, quem é, por exemplo, o cara é criador de gado, eu acho que aí a opção dele vai ser melhor, talvez, pela folha. Por quê? Dependendo do número de funcionários. Ele tem um número pequeno de funcionários. Agora, no caso meu, que é o produtor de laranja, eu acho que eu vou ter que recolher mais, melhor recolher pelo faturamento. Agora, estou achando estranho, porque
Pelo que eu li lá, é 1,5, acho que é 1,3, tudo bem. Porque a dificuldade muito grande é porque a laranja vende para um, para outro, para outro, para outro. Aí, colocar na cabeça do pessoal para não fazer retenção, não vai ser fácil. Então, talvez nos anos seguintes, aí pode até optar pela folha. Mas no caso meu, como a rotatividade de empregado é grande, né? E, então, recolher pela receita, que vai ser a melhor forma. E, além do mais, os meus clientes são meio descontrolados assim, em questão de registro. Às vezes tem lá 30, às vezes tem registrado 10. Então, aí já começa, já passa para... Já está ganhando. Burla, né? Burla. Então, vou optar pela receita, que eu acho que vai ficar mais viável, no meu caso, pelo menos por enquanto. Porque... Pega lá aí, Wagner, de novo, novamente. Que o Edivan está querendo falar ali também, mas vamos secar tudo aqui. Que é o seguinte, produtor rural pessoa física, 1,2 sobre a receita bruta e 0,1 do Senar. Então, dá 1,3. O produtor pessoa jurídica, 1,7 sobre a receita bruta, no caso de opção pela receita bruta, né? 0,1 de Senar, então totaliza 1,8. As agroindústrias recolhem 2,5 de fundo rural, 0,1 de Senar, um total de 2,6. As empresas, em geral, no caso, elas recolhem 20% sobre a folha de pagamento, o Jurrat seria 1, 2 ou 3%, o FAF de meio a 2%, né? Então poderia recolher entre 20,5% a 26%. Isso aqui é do Senar, essa informação. Doutor Antônio Eudes, o primeiro aí você falou 1,3, mas tem mais 2 do Senar, né? Não, 1,2 sobre a folha, mais 0,1 do Senar. Não, pela receita bruta. É 1,2 do Senar, 1,2 do fundo rural, 0,1 do Senar, dá 1,3. Isso quando vai recolher pela pessoa física pela receita bruta. No caso, se você for recolher sobre folha de pagamento, de acordo com o KNAI de produtor rural, ela é 3% do Jurrat. Então, é 20% de INSS patronal, 3% de Jurrat dá 23%. E sobre a folha de pagamento, os 2,7 que recolhi antes, continua recolhendo. Não, só sobre o primeiro você falou, 1,2 2 do fundo rural. Mais 0,1 do Senar, dá 1,3. Pois é, aí tem mais 2 do Senar. É 1 do RAT, que é o Jurrat. É 1,3. É 1,3 total. Pois é, 1,3 porque é 1,2 do fundo rural, e 0,1 do RAT e 2 do Senar, 0,2 do Senar. Pois é porque o do Senar ele vai continuar, independente mesmo de você fazer a opção pela receita bruta ou não, ele vai continuar. Então, por isso que ele vai dar o 1,5. Isso. Tá. E na hora de recolher, recolhe acumulado ou discrimina? Você sabe? Vai recolher na GFIP, né? Você vai declarar na GFIP e vai recolher na GFIP vai agora, discriminado ou vai separado? Agora, se for pela receita bruta, quem vai recolher, no caso, é o comprador, então, simplesmente vai protocolar uma correspondência que ele vai recolher por lá, e ele é o responsável pela retenção e recolhimento. Aí, no caso, é o comprador. Tipo, o frigorífico, um açougue, que comprar. Ou a empresa, uma pessoa jurídica, que, por exemplo, que compra semente, igual tem cliente que compra semente para revender, semente, né, de pastagem, então aí ele que já retém e já recolhe, automático. Wagner, só falando aqui, lá vai ter outras entidades que é o valor do Senar. Viu? Lá na GPS, lá você vai colocar o valor do Senar lá no campo 7, no campo 9, que é outras entidades. E tem um ato declaratório, o declaratório CODAC número 9 ou 6 de 2018, que trata do tratamento com relação à GFIP, dessas informações. Okay. É isso? Vamos ouvir aqui o Edivan, aqui, que ele trouxe o problema. A minha dúvida continua. Eu vinha recolhendo até dezembro no sistema de 8% descontado dos empregados e 2,7% terceiros. A partir desse ano tem que passar a recolher 20% patronal? Mesmo sendo pessoa Não, se você tiver faturamento, você vai fazer a opção. Não, mas não, mas pela folha. Pela folha, sistema... se você fazer a opção para recolher lá, você vai continuar recolhendo os 2,7 e o 8,5. O 8, aliás. Deixa o Geraldo vai tirar as dúvidas ali. A Wagner. Novamente, Wagner. Não sei que para você hoje, não. O da folha não mudou nada. Entendeu?
Então a folha continua do jeitinho que era. O seu produtor rural, o que ele vende? Leite. Então aí ele vende para pessoa jurídica, não é isso? Aí a pessoa jurídica lá faz a retenção do fundo rural. Se ele vender leite para a pessoa física, aí ele tem que recolher esse 1,5 que nós estamos discutindo aqui. Então, o produtor rural, ele tem a previdência, que é da folha, e tem a previdência, que é o fundo rural, da produção rural. Se ele vende para a pessoa jurídica, já vem descontado. Se ele vende para a pessoa física ou para outro produtor rural, aí ele tem que fazer o recolhimento, tá? Os 8, 9 ou 11, aquele que você fazia na folha, vai continuar a mesma coisa. Não mudou nada. Nada. Agora, Não. Você é obrigado a recolher 20% se você fizer a opção do recolhimento do fundo rural, que é o fundo rural, você vai fazer a opção de recolher pela receita ou recolher pela folha. Então, o da folha, antigamente, continua. Agora você vai fazer a opção, recolher o fundo rural pela folha ou pela receita. Wagner, o microfone aí. Só o fundo rural que houve alteração. Pois mas aí nesse caso aqui, dá lá para o Geraldo lá um pouquinho. No caso, se ele não quiser recolher os 20%, ele continua recolhendo pelo faturamento. Pelo faturamento. Agora, se ele não quiser recolher pelo faturamento, ele tem que jogar na folha. Aí se ele não quiser recolher pelo faturamento, vai recolher para a folha, mas tem aquela problemática que você tem que comunicar com as empresas para não fazer retenção. Retenção. Que é a complicação maior que eu acho, né? Por enquanto, no começo agora, depois pode até melhorar. Okay. E referente à guia, ele faz uma GFIP, parece que é com o código 833, se não me falha a memória. Né? Tá ok. Vamos falar aí, mas qualquer dúvida aí, pergunta para o Fábio, porque parece que o Fábio agora melhorou mais lá no entendimento. Dá o Nicanor ali. Vamos falar entidades filantrópicas. Entidade filantrópica. Tem que fazer o livro caixa. Contabilidade, nada, né? Faz o livro caixa. Esse livro caixa tem que ser registrado em algum órgão, na junta comercial. Como é que é? Eu não acho que a entidade filantrópica tem que fazer o caixa, tem que fazer a contabilidade. Porque se ela não fizer a contabilidade, ela perde a imunidade da Receita Federal. Tem que fazer a contabilidade normal. Um dos quesitos para que ela fique isenta de imposto de renda é a contabilidade. E esse plano de conta? Porque ela não tem lucro. No plano de conta você faz igual o plano de conta do sindicato, vai ter superávit, não vai ter lucro. A não ser que eu esteja errado. Alguém que discorde de mim que as entidades, certo, para ser isenta, ela tem que fazer a contabilidade, porque se ela não fizer, é um dos quesitos da Receita Federal que ela apresenta a contabilidade para a isenção, certo, dos tributos, certo? Fala aí, Ronaldo, depois eu falo. Não, imunidade é uma coisa e isenção é outra, né, colega? Porque a imunidade, ela é federal, certo? A isenção é específica para a associação. Conforme está dizendo o presidente, olha aqui, vamos dizer, você olha depois lá, de acordo com o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 88, filantropias, o que é obrigatório para as atividades filantrópicas? Manter escrituração contábil, conservar em boa ordem, apresentar declaração de informação, não perde a condição de imune. Filantropia, a entidade beneficiada pelo regime e as entidades para fins deixa eu ver outra coisa aqui. E só pode aplicar os seus recursos dentro do país. Então, a escrituração contábil é exigida por lei. Você veja lá no artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal, sabe? Porque depois tem que fazer a ECD, fazer a SF, né? Tá certo. Essas obrigações. E quanto ao social, ela entra em qual grupo? Agora, juntamente com o Simples Nacional. Junto com o Simples Nacional? Lá no terceiro item. Terceiro grupo. Terceiro grupo.
Ok. Outra coisa, pessoal. Às vezes o pessoal apresenta no grupo 2. O que aconteceu hoje? Aí o E-Social deu um conflito. Existe conflito de jurisdição de grupo. Aí nós fomos olhar, ele, ao invés de apresentar o grupo 3, que seria, no caso, uma associação, certo? Ele colocou o grupo 2. Aí o programa avisou que existia conflito. Mas como que muda isso? Lá o programa vai lá e identificou para mudar para o grupo 3. Mudou para o grupo 3, deu certo, não tem problema nenhum. Ok. Uma boa semana para todos, uma boa noite também. Arno. Um colega me ligou do interior ontem sobre aquele comunicado sobre a educação continuada. Aquilo é só para peritos, auditores e acima de 4.800.000. Abaixo não tem que fazer prestação de conta, não. Certo? Na verdade, isso compete aquela lá, é mais para você ser auditor junto à Bolsa de Valor, as coisas aí. Tem gente